Quantas pessoas, quanta gente, né? Nos dias de hoje fala assim, puxa, parece que Deus não fala mais comigo. Olha, eu tenho clamado tanto, eu tenho buscado tanto o Senhor. Mas sabe, parece que Deus não está ouvindo. Quando na realidade nós sabemos que a própria palavra do Senhor diz que quando nós oramos, quando nós falamos com Ele, quando clamamos, apesar de sermos tão pequenos, tão ínfimos, tão fracos e frágeis, a palavra do Senhor diz que Ele se inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. E essa mensagem de hoje, eu acho que ela fala exatamente sobre isso. Era mais ou menos 10 horas da noite quando um jovem começou a se dirigir para casa. Sentado no seu carro, ele começou a pedir, começou a clamar, de repente como você também tem feito aí, durante todo o dia, durante a noite, nas madrugadas. Ele disse assim, Deus, se o Senhor ainda fala com as pessoas, por favor, Deus, fale comigo. Eu quero ouvi-lo, eu vou ouvi-lo. Eu farei tudo para obedecer a tua palavra, Senhor. Enquanto ele se dirigia pela rua principal da cidade, ele teve uma espécie de pensamento muito estranho. Pare e compre 1 litro de leite. Aquele rapaz balançou a cabeça e falou alto, Deus, é o Senhor que está falando? Ele não obteve resposta e continuou se dirigindo para casa. Porém, novamente aquele pensamento. Pare. Compre 1 litro de leite. Tá bom, Deus. No caso de ser o Senhor que está falando, eu vou comprar esse leite. Isso não me parece um teste de obediência muito difícil. E ele pensou, bom, qualquer coisa eu também posso usar esse leite. Então ele parou, comprou o leite e reiniciou o caminho para casa. Quando ele passava por uma certa rua, novamente ele sentiu um pedido brotando de dentro dele. Vire naquela rua. E ele pensou, bom, isso é loucura. Passou direto. Mas novamente ele sentiu que deveria ter virado naquela rua em que a voz falou. No retorno seguinte, ele virou e voltou para aquela rua. Meio brincalhão, ele falou alto, tá bom, Deus. Se o Senhor que está mandando, eu vou fazer. Ele passou por algumas quadras quando de repente sentiu que devia parar. Ele brecou, olhou em volta. Era uma área mista de comércio e de residências. Não era a melhor área, mas também não era a pior da vizinhança. Os estabelecimentos estavam fechados e a maioria das casas estavam escuras, como se as pessoas já tivessem ido dormir, exceto uma do outro lado que estava com a luz acesa. Novamente ele sentiu algo. Vá e dê o leite para as pessoas que estão naquela casa do outro lado da rua. O jovem então olhou para casa. Ele começou a abrir a porta, mas voltou a sentar-se. Mas, Senhor, isso é loucura. Como é que eu posso ir para uma casa estranha no meio da noite? Mais uma vez ele sentiu que deveria ir e dar aquele leite. Finalmente abriu a porta do carro. Muito bem, Deus. Se é o Senhor, eu irei e entregarei o leite àquelas pessoas. Se o Senhor quer que eu pareça uma pessoa louca, tudo bem. Eu quero ser obediente. Acho que isso vai contar para alguma coisa. Mas se eles não responderem imediatamente, eu vou embora daqui. Ele atravessou a rua e tocou a campainha. Ele pôde ouvir um barulho vindo de dentro da casa, parecido com o choro de um bebê. A voz de um homem soou alto. Quem está aí? O que você quer? A porta abriu-se antes que o jovem pudesse fugir. Em pé, estava um homem vestido de jeans e camiseta. Ele tinha um olhar estranho e não parecia feliz em ver um desconhecido em pé na sua soleira naquela hora. O que é que você quer? O jovem entregou-lhe então aquele litro de leite. Olha, eu comprei isso para vocês. O homem pegou o leite e correu para dentro da casa falando alto. E depois uma mulher passou pelo corredor carregando o leite e foi para a cozinha. O homem a seguia segurando nos braços uma criança que chorava.
Lágrimas corriam pela face daquele homem e ele começou a falar meio soluçando. Sabe, moço, nós oramos, nós clamamos, nós tínhamos muitas contas para pagar este mês e o nosso dinheiro havia acabado. Nós não tínhamos leite para dar para o nosso bebê. Apenas orei e pedi a Deus que me mostrasse uma maneira de conseguir leite. Foi então que a sua esposa gritou lá de dentro. Pedi a Deus para mandar um anjo com um copo de leite. Você é um anjo. Aquele jovem pegou a sua carteira e tirou todo o dinheiro que havia nela e colocou-a na mão do homem. Ele voltou-se e foi para o seu carro, enquanto lágrimas corriam pela sua face. Ele teve a certeza que Deus ainda responde aos verdadeiros pedidos. E agora tem um teste muito simples para você que está me ouvindo nessa manhã. Se você acredita em Deus, se você crê que Deus ainda fala com as pessoas, fale dessa mensagem para alguém aí do seu trabalho, alguém da sua casa, um parente, um amigo. Você tem 24 horas por dia. Gaste algumas delas para fazer o bem. Quanto tempo você leva para parar um pouquinho e ouvir Deus falar com você?